Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Casos confirmados de coronavírus dobram em menos de 24 horas no Espírito Santo. São 122 até agora. O Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, abre 60 leitos de UTI para atender pacientes graves da Covid-19. E o governador Renato Casagrande anuncia que shoppings vão permanecer fechados no estado até 12 de abril. Polícia desarticula quadrilha que vendia remédios vencidos em uma farmácia clandestina. E tem uma entrevista exclusiva com a pesquisadora da Fiocruz, a pneumologista capixaba Margarete Dalcomo, que fala sobre o comportamento do coronavírus aqui no estado e no restante do país. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. O governador Renato Casagrande anunciou hoje que os shoppings vão permanecer fechados até o dia 12 de abril. O estado tem hoje 122 casos confirmados de Covid-19. Vamos ver agora os principais pontos do pronunciamento do governador nesta quarta-feira. Estamos agora no mês de abril, até meado desse mês, repassando aos municípios um kit para cada município, de insumos, de equipamentos, que no total, para todos os municípios, nós distribuiremos 63 mil máscaras profissionais, 1 milhão de luvas de procedimento, 52 mil aventais, 210 mil litros de álcool gel, 155 mil litros de sabonete espuma, 518 mil pacotes de papel toalha, 4.200 pastilhas de cloro orgânico. Esse material será entregue aos municípios agora nos próximos dias, acredito eu, até no meado do mês de abril, para que a gente estruture e apoie também os municípios. Os municípios já estão comprando materiais, mas nós também estamos agora fazendo essa grande compra para entregarmos aos municípios. Hoje assinei o decreto, será publicado amanhã no Diário Oficial, que regulamenta doações. Muitas pessoas que estão se sensibilizando pela realidade de quem não está podendo trabalhar, estão se sensibilizando, querem fazer doação para o governo do estado, ou em dinheiro, ou doar equipamento, ou prestar um serviço. Isso não tinha uma regulamentação, então nós estamos regulamentando, um decreto que regulamenta, então as pessoas já sabem como vão poder fazer essa doação, e as pessoas também da sociedade, elas poderão fiscalizar o uso desse recurso. Então é uma forma que a gente tem também de organizar esse trabalho. Nós aqui só vamos fazer também um controle e diminuir o impacto do contágio se a gente tiver disciplina. Se nós não tivermos disciplina, o impacto será muito forte. Nós hoje, até o presente momento, nós já confirmamos 25 casos positivos de coronavírus no estado do Espírito Santo. Este é o maior número num dia. Não é nem num dia, porque a gente tem ainda uma série de exames que estão sendo feitos, que durante a noite e a madrugada ficarão prontos, certamente outros casos poderão ser identificados. Então, nosso laboratório, mas hoje já identificou, mesmo que seja um resultado parcial, que amanhã a gente anuncia os outros casos de hoje, mas são 25 casos, vocês sabem que este é o maior número identificado, testado positivamente para Covid-19 aqui no Espírito Santo. Essa é uma ameaça real. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem diz são os cientistas, quem diz são todos que trabalham na área de saúde, os epidemiologistas, os infectologistas. Então, são essas pessoas que estão dizendo isso francamente. E repito o que me disseram, sim, a pandemia é que é a causa da crise. O distanciamento social é o remédio para que a gente possa enfrentar essa crise neste momento. Então, por isso que a gente está hoje, nós decidimos, inclusive discutindo com a Associação dos Shoppings, que nós vamos postergar a possibilidade de abertura, mas prorrogar
o fechamento dos shoppings até o dia 12 de abril. 12 de abril é domingo de Páscoa. E vai chegando perto do dia 12, a gente faz uma outra avaliação, para ver se a gente abre com um protocolo, né, ou se a gente mantém fechado. Então, isso nós vamos decidir lá na frente. Mas, neste momento, estamos prorrogando, né, o fechamento dos shoppings no estado do Espírito Santo. O Hospital Jaime dos Santos Neves passou por adequações para receber novos leitos de UTI. Esses leitos vão atender aos pacientes graves da Covid-19. O maior hospital público do estado deve chegar até o final deste mês a 100 leitos de unidade de terapia intensiva. O Hospital Jaime dos Santos Neves está sendo adequado para receber os pacientes diagnosticados com coronavírus no estado. O hospital vai ser referência no tratamento da doença na Grande Vitória. Aqui nesse andar do Hospital Jaime existem 40 leitos de UTI que antes eram separados uns dos outros por uma cortina. Mas agora, com a necessidade de isolamento por conta da Covid-19, foram construídas paredes para separar os pacientes que estão com a doença. Além disso, o sistema de ar-condicionado recebeu filtros específicos para que não haja contaminação pelo ar do hospital. Todas as baias estão equipadas com os respiradores mecânicos. O hospital já tinha 40 unidades como esta e outros 70 chegaram para o combate ao coronavírus. Hoje de manhã, o governador Renato Casagrande visitou as novas instalações do Jaime. O hospital tem ao todo 60 leitos de UTI prontos para receber os pacientes com Covid-19. A expectativa da Secretaria de Saúde é de que até o final deste mês, 100 leitos como estes estejam disponíveis. E esse número deve aumentar para 170 leitos até o final de maio. Nós iremos montar, exclusivo para coronavírus, 170 leitos de UTI, só UTI. A gente achou melhor montar num hospital que já está em funcionamento, que já tem equipe preparada, equipe treinada e tem condição de receber esses leitos novos, exclusivo para o coronavírus. Os pacientes que estavam na UTI do Jaime foram transferidos para hospitais de referência na Grande Vitória. A maternidade e o centro de tratamento de queimados, que ficam no mesmo hospital, continuam funcionando, em entradas diferentes à da UTI. Segundo o governador, em todo o estado, 113 leitos de UTI estão prontos para atender os casos de Covid-19. Além dos leitos do Jaime, são 6 no Silvio Avidos, em Colatina, 18 no Roberto Silvares, em São Mateus, 12 na Santa Casa de Cachoeiro, 10 no Hospital Infantil, também em Cachoeiro, e 7 no Hospital Infantil de Vitória. No total, o governo espera abrir pelo menos 300 novos leitos de UTI. E estudantes das escolas públicas de Vila Velha, cadastrados no Bolsa Família e no CAD Único, vão receber cestas básicas durante a pandemia do coronavírus. Com as escolas fechadas, sem a merenda, muitos alunos perderam as principais refeições do dia. O seu Aloísio foi cedinho buscar a cesta de 2 dos 3 filhos. Ele é pedreiro e está sem trabalhar desde o início do isolamento social. Recebendo os alimentos da prefeitura, ficou mais tranquilo. Vai melhorar bastante. Ficar mais tranquilo, né? Ficar menos preocupado, né? Porque aqui tem 3 filhos. Sem trabalho, a cabeça está 1000 por hora, imagina. Quem também está sem trabalhar desde o início do isolamento é a dona Maria Aparecida, que é diarista. Com 4 filhos em casa, já estava ficando preocupada. Já estava fazendo falta, então com essa cesta dele hoje e que eu vou pegar de mais 2 filhos já vai me ajudar bastante. A Prefeitura de Vila Velha vai distribuir 20 mil kits de alimentação escolar para as crianças que estudam no município. Cada aluno vai ganhar um kit, como explica a coordenadora da alimentação escolar em Vila Velha. Ela disse que não é para os pais procurarem as escolas. A Prefeitura vai entrar em contato por telefone com as famílias que estiverem inscritas no CAD Único ou no Bolsa Família. A escola, inicialmente, ela está ligando para a lista de alunos cadastrados. Então, a escola está fazendo esse contato. Caso a família não receba nenhuma ligação até terça, quarta-feira, ela vai entrar em contato com a escola via telefone. É importante ressaltar que o pai não precisa vir à escola. Ele não vai ser atendido aqui na escola, ele vai ser atendido via telefone. Aqui nessa escola, em Morada da Barra, vão ser distribuídos só no dia de hoje mais de 600 kits como esse aqui. Nessa sacola vem
contém fubá, feijão, arroz, óleo de cozinha, sal e açúcar. Nesse período de isolamento social em que as crianças não podem ir às escolas, essas sacolas e esses alimentos vão ajudar bastante as famílias que estão em casa. Famílias como a da dona Anícia, que trouxe até um carrinho de mão para ajudar a levar as 3 cestas que recebeu. Ela tem 6 filhos e esses alimentos vão fazer toda a diferença para a família dela. Não só para mim, mas para todos os capixabas, né? Que está necessitando nesse momento, que tem muitas pessoas que não tem nada em casa para comer. Essas cestas básicas são muito importantes para essas pessoas e para essas crianças, né? Você vai ver a seguir aqui no link uma entrevista com a pneumologista capixaba Margarete Dal Como, que faz parte do grupo de pesquisadores da Fiocruz, que estuda o comportamento do coronavírus no Brasil. E ainda em Pedro Canário, o grupo de mulheres se une e faz ação voluntária para ajudar caminhoneiros que passam pela região. A gente já volta com o link. Uma das pneumologistas mais respeitadas do país é a capixaba Margarete Dal Como, que também é pesquisadora da Fiocruz. E o Rodrigo Schroeder conversou com ela sobre o comportamento da doença aqui no estado e no restante do país. Adriana, Fabiano, a todos de casa, a doutora Margarete acompanha a situação do coronavírus aqui no Brasil desde o início e agora eu converso com ela diretamente do Rio de Janeiro. Doutora Margarete, muito obrigado pela entrevista. Eu começo perguntando, a senhora está acompanhando a situação do Espírito Santo? Ontem, o governador falou que o estado está no mesmo nível de transmissão da doença como Rio de Janeiro e São Paulo. É exagero dizer isso? Eu posso avaliar a situação epidemiologicamente. Nós sabemos que no Espírito Santo já há uma transmissão sustentada ou comunitária, o que absolutamente não tem nenhuma surpresa. Isso vai acontecer em todos os estados brasileiros pela disseminação da epidemia da Covid-19 no nosso país. Então, portanto, não há nenhuma surpresa que isso esteja acontecendo. É esperado, nós estamos num momento de grande disseminação de doença, já no sentido, no modelo, digamos assim, de transmissão comunitária. Então, portanto, eu imagino que o Espírito Santo, a área metropolitana de Vitória, com uma densidade de população bastante considerável, que isso possa estar acontecendo sem dúvida nenhuma. A gente está falando dessa transmissão, o governo espera, né, que o pico da doença seja em abril. O que isso significa, o pico da doença? Significa que a doença vai sendo transmitida, ela vai causando uma dispersão, digamos assim, ela vai se localizando em determinados grupos de população, sobretudo aqueles grupos que nós consideramos e sabemos que são menos favorecidos, onde o acesso aos serviços de saúde eventualmente sejam mais dificultados, onde as condições de saneamento básico possam ser mais desfavorecidas também. Nós sabemos que isso terá, sem dúvida nenhuma, no Brasil, uma íntima relação com a disseminação de doença. Então, portanto, é esperado que isso ocorra e nós imaginamos, os epidemiologistas calcularam, que essas próximas 2 semanas serão de grande disseminação e que nós possamos ter o nosso chamado pico epidêmico até a 3ª ou 4ª semanas do mês de abril. A senhora falou aí de uma grande disseminação nos próximos dias. A questão dos jovens e das crianças, né? As pessoas estão ignorando esses riscos? É o risco, né, que esses grupos têm de contaminar o maior número de pessoas? Olha, eu costumo dizer que o Brasil não tem a mesma composição etária dos países que nos antecederam nessa epidemia. O Brasil não tem a concentração de idosos, por exemplo, que tem a Itália. Nós temos uma pirâmide de população que se distribui com uma proporcionalidade diferente. De modo que no Brasil nós vamos ter populações mais jovens, aliás, nós já estamos vendo isso hoje pelo número e pela média etária dos pacientes internados. Então eu costumo conclamar os jovens
a refletir de que ninguém é invencível diante da Covid-19. Não adianta ser jovem, não adianta ser atleta, tudo isso será bom e positivo frente a uma eventual complicação da doença, mas isso não vai impedir que essas pessoas se contaminem se elas não obedecerem às regras de isolamento social que nós estamos com tanta consciência recomendando. A gente tem visto alguns movimentos, tentando reabrir o comércio. Esse é o momento? O isolamento social ainda se faz necessário neste momento? Olha, o isolamento social é a única arma que nós temos contra a disseminação da doença nesse momento. Todos aqueles que não o fizeram, inclusive países importantes de relações agora recentemente, vocês devem ter lido, saiu um trabalho publicado pelo Imperial College da Inglaterra, mostrando e fazendo todos os cálculos, inclusive para o Brasil, se não houver isolamento social e calculando de maneira estimativa o número de mortes. Todos os que não fizeram voltaram atrás e se arrependeram, como, por exemplo, o prefeito de Milão, como algumas cidades que não fizeram isso de maneira precoce. De modo que, com isso, eu quero dizer que as medidas tomadas no Brasil, capitaneadas pelo nosso Ministério da Saúde, estão corretas e devem ser levadas a sério, porque nós não temos nenhuma outra arma tão poderosa como impedir o contágio. A senhora, como pesquisadora da Fiocruz, o coronavírus, tem se comportado da mesma forma aqui no Brasil como em outros países? Sim, do ponto de vista epidemiológico, ele tem uma curva de distribuição, ele tem uma rapidez maior ou menor, existe uma expressão que já ficou muito popular, que eu particularmente não gosto muito, que se chama achatamento da curva, eu costumo dizer que a curva de disseminação ela pode ser suavizada sem fazer o exaurimento dos serviços de saúde se nós impedirmos a transmissão. E qual é a única maneira de impedir a transmissão, considerando que nós estamos falando de uma doença tão facilmente transmissível e tão geometricamente transmissível? O que eu quero dizer com isso é que uma pessoa não transmite apenas para outra, uma pessoa transmite para 2, 3 outras. Essas 3 transmitem 3 vezes 3, 9, e assim vai geometricamente. Portanto, diante de uma doença altamente contagiosa e que se transmite de maneira tão fácil, não há nenhuma outra maneira, e considerando que não há tratamento para ela, nenhuma outra maneira que impedir que ela ocorra no maior número possível de pessoas. A senhora falou aí, que ela é de fácil disseminação, e para a gente encerrar, eu pergunto para a senhora, a gente corre o risco de ter um colapso no sistema de saúde ou ainda temos tempo para reverter essa situação? Não, nós ainda temos tempo se nós obedecermos e se nós formos ocupando os leitos que ora já são disponíveis, e todos aqueles que de maneira contingenciada os estados, as grandes cidades estão providenciando. Então, deve saber que Rio de Janeiro, São Paulo, algumas cidades do Nordeste estão providenciando hospitais de campanha, locais onde possam ser alocados pacientes nos seus mais diversos graus de gravidade, tanto em terapia intensiva, exigindo ventilação mecânica, quanto pacientes de moderada gravidade, bem como as chamadas populações vulneráveis. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, há um local destinado à alocação de pacientes moradores de rua, por exemplo, que vão ficar doentes, que vão disseminar a doença, e eles precisam ser colocados no local onde, com dignidade e cuidado, eles possam ser tratados. Queria muito agradecer a sua entrevista aqui para o Link Espírito Santo. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado mais uma vez. Adriana, Fabiano, eu volto com vocês no estúdio. Em São Mateus, no norte do estado, 3 casos de coronavírus já foram confirmados, e com a quarentena e o comércio fechado, os motoristas de caminhão estão tendo dificuldades para se alimentar. Em Pedro Canário, um grupo de mulheres está fazendo um trabalho voluntário para ajudar esses profissionais. Quem conta essa história para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Olá, boa noite, Fabiana e Adriana, boa noite a todos. E que história! Em tempos de coronavírus, onde milhares de estabelecimentos do país estão fechados, um grupo de mulheres resolveu se unir e, de forma voluntária, disponibilizar marmitas para os motoristas que passam pela região. Arroz, feijão, macarrão, comidas que fazem parte da mesa de milhões de brasileiros. Mas aqui tem um toque especial: a solidariedade.
É muito gratificante de ver a alegria de cada caminhoneiro que para, nos agradecendo e a gente aplaudindo. Eu acho que a gente fica mais feliz do que eles, porque a gente estamos doando, né? Enquanto uma corta os legumes, a outra fica na cozinha. Filha de esposa e caminhoneiro, Kátia também faz parte do grupo. Eu, além de ser professora, né, eu sou esposa e filha de caminhoneiro e eu sei a dificuldade que eles passam na estrada. Eu faço hoje para eles o que futuramente eu tenho filhos, né, e um deles fala que vai ser caminhoneiro de qualquer jeito. Então, assim, eu vou ficar muito orgulhosa se futuramente acontecer alguma coisa parecida e ter alguém que tem amor igual a gente tem e fazer por um filho meu, né? Pedro Canário é um município que fica no norte do estado, que tem em média 27 mil habitantes. E desses 27 mil habitantes, um grupo de 30 mulheres vem fazendo a diferença. Com a chegada do Covid-19, muitos estabelecimentos estão fechados e os caminhoneiros não têm onde se alimentar. Com isso, elas decidiram vir todos os dias às 5 horas da tarde para esses 2 pontos que fica aqui na BR-101 Norte para fazerem doações de marmitas a esses profissionais. A primeira ação aconteceu na última sexta-feira, dia 27, com um lanche da tarde que atendeu cerca de 200 caminhoneiros. Já no sábado, com as doações chegando, elas decidiram fazer um jantar. Ao todo, foram distribuídas cerca de 425 marmitas. Às vezes a gente dá 3 marmitas no caminhão, porque às vezes tem 3 pessoas no caminhão. A gente não escolhe quem dá. É caminhoneiro e carreteiro. Só que a gente, assim, às vezes tem mulher, tem filho, a gente tá doando para quem passar e falar que tá com fome. Inclusive, doamos marmita para uma família que tinha 3 crianças no carro, que estavam na estrada e não encontraram restaurante para comer. Nós doamos, mas o nosso foco são os caminhoneiros e carreteiros. Tudo começou com um vídeo que circulou nas redes sociais e que foi gravado na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. O vídeo mostra um caminhoneiro que, sabendo da necessidade que a classe vem passando, decidiu ajudar os companheiros com doações. Estamos aqui, ó, BR-381, Ipatinga, o Marmitex pro caminhoneiro, a água mineral, viu? A máscara tá aqui, o kit, ó, sabonete. O vídeo chegou ao grupo de WhatsApp que a Edma faz parte há 6 anos. Nele, várias mulheres da cidade com diferentes profissões se organizam para realizar ações sociais no município. O vídeo não só inspirou, como sensibilizou as mulheres que resolveram se unir para ajudar. Já fizemos outras ações assim, porém essa foi assim de última hora, através de um vídeo que eu estava vendo, acompanhando nas redes sociais, o que está acontecendo no mundo, né? Não só no nosso país como no mundo, e estando sempre conversando com a Kátia Genuário, professora, amiga minha de infância, que tem um marido caminhoneiro também, e ela falando da situação deles, que eles estavam ficando sem comer à noite porque não encontram restaurantes abertos na cidade, cidades nenhuma por onde eles passam. Bruno é comerciante, sem poder trabalhar e vendo a dedicação de sua mãe com o projeto, ele também decidiu ajudar. Até então é tudo muito novo pra gente, a nível mundial, porque ninguém nunca passou por isso. E a gente tá vivendo um momento de pânico. Aí minha mãe começou e eu falei, rapaz, eu não aguento mais ficar dentro dessa casa não, eu sou imperativo, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu abracei a ideia da minha mãe, porque pelo olhar comercial e empresarial nós estamos num momento de crise. E eu falei, não, eu tenho que cair pra dentro e ajudar. E aqui, assim, graças a Deus está sendo muito gratificante. Questionada sobre uma possível contaminação, Eliane afirma que não tem medo. Falei, gente, por que eu não vou? Porque aqui dentro de casa eu tô correndo risco do mesmo jeito. Minha filha trabalha no hospital de frente, no pronto-socorro. Então, todos os dias ela vem para casa. Ela não fica lá, porque não tem como ficar. Igual muitos em outros hospitais tem como ficar, né, isolada. Ela não tem. Então, faz procedimento? Faz. Ela chega em casa, tira sapato antes de entrar, limpa com cloro, que boa. Tudo que tá indicando a gente tá fazendo. Lava a roupa dela, tudo assim. Então, se for de pegar, vai pegar. Aí eu falei assim, não, aqui dentro de casa eu tô me sentindo presa, que quem me conhece sabe que eu não consigo ficar parada. Já tava botando muitas coisas na minha cabeça, que os outros falam uma coisa, falam outra desse vírus, e minha filha lá de frente, né? Imagine. Eu falei assim, não, eu vou pra luta também, que aqui não tá dando pra me ficar, não. Eu falei assim, vó, pode contar comigo que amanhã eu vou. Durante a produção, o clima é de muita união. Segundo elas, o sentimento é apenas de gratidão.
Teve um, se eu não me engano, ele era do Rio Grande do Sul. Esse doeu meu coração. Ele sentou na parte da carona e falou assim, gente, vocês não acreditam, eu tô há 36 horas sem comer. Não consegui restaurante, nem para parar para tomar um gole de café. Falei, nós não temos janta. Infelizmente, hoje só dá para oferecer a vocês um pãozinho com manteiga e café e leite. Ele, nossa, vocês já não sabem o que vocês estão fazendo por mim. E não só por mim, como por todos. Então, assim, isso foi muito gratificante. Enquanto tiver com essa pandemia desse coronavírus aí, a nossa preocupação é com todos nós, porque se os caminhoneiros pararem, não vai ter nada na nossa mesa. A ação segue durante toda a semana e, além das doações de alimentos, elas pedem doações de máscaras, luvas e toucas, pois trata-se de um material descartável e muito utilizado durante a produção e distribuição das marmitas. Para quem quiser doar, é só entrar em contato com os telefones 27 99957 2415 ou pelo telefone 99997 8396. Parabéns a todos os envolvidos. E por hoje é só, Fabiana e Adriana, eu volto com vocês aí no estúdio em Vitória. Uma boa noite a todos e até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane, pelas informações. O município de Aracruz registrou nesta quarta-feira o primeiro caso confirmado de coronavírus. A paciente é uma mulher de 46 anos, que mora no centro da cidade. Segundo a Prefeitura de Aracruz, ela foi contaminada por meio aí de transmissão comunitária e segue em isolamento domiciliar, monitorada pelos profissionais de saúde. O prefeito da cidade, Jones Cavalieri, disse que vai intensificar as ações para reduzir o avanço da doença. Estamos dando total assistência à moradora e continuamos trabalhando duro para evitar novos contágios. Nesta segunda-feira, daremos início às barreiras sanitárias, protegendo ainda mais a população através do controle de quem entra nas fronteiras da nossa cidade. É hora de nos unirmos ainda mais. Redobre a atenção. Fique em casa. Há decisões na vida que não podemos adiar. E quanto mais cedo lutamos, mais cedo vencemos. A pandemia do novo coronavírus já começa a gerar impacto no preço dos produtos. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com Altemar Collen, que tem as informações pra gente. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. E aqui de Colatina a gente começa falando dos reflexos da Covid-19 na economia. Quem tem ido às compras nos supermercados já está pagando mais caro por vários produtos. E os consumidores não estão nada satisfeitos com essa elevação nos preços. Por parte dos varejistas, as justificativas são variadas. E para apurar essa situação, o PROCON aqui de Colatina iniciou uma fiscalização nos estabelecimentos. Confira. O aumento já está sendo sentido no bolso dos consumidores. A Núbia se assustou com os preços e até desistiu da compra. Muito caro. O valor está fora do normal. Um açúcar, R$11, não tem condições. Feijão, olha lá para você ver, R$10 o feijão. 1 quilinho de feijão, o que você faz com 1 quilo de feijão? Eu vou ter que ir embora ou procurar em outro lugar, né? Porque está sem condições. Os preços eu estou achando um pouco excessivo, na verdade, né? Não sei se é pelo motivo dessa pandemia que está acontecendo. Tipo assim, está todo mundo parado, o comércio está fechado e acho que essa hora não é hora de momento de acrescentar preço em produtos. Para mim, está sendo errado. Neste supermercado, por exemplo, os produtos que mais subiram de preço foram o feijão, o trigo, o arroz, o alho, a batata, o leite e o ovo. De acordo com o presidente do Sindivarejistas, o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Colatina, há justificativa para esses acréscimos e os motivos são variados. Os motivos do aumento dos produtos são os mais diversos possíveis, mas a maior parte foi mesmo aumento de fornecedores que se aproveitaram da situação. Alguns produtos foram por base de entre-safra, como o caso do açúcar, que está passando por entre-safra e realmente sobe, mas alguns produtos, igual o feijão, foi pura especulação, sem necessidade de ter subido. O feijão subiu mais ou menos em torno de 60%, tudo por especulação. As justificativas são variadas. O aumento do dólar e dificuldades com o frete também interferiram nos preços.
trigo também está passando por problemas na parte de importação. E aí vai aumentar as massas e o próprio trigo também. Mas os outros produtos, como o arroz, por exemplo, é questão de frete. Como não tem frete de retorno, os motoristas não querem vir na nossa região. Então a gente está tendo que arcar também com o custo do frete de retorno. Então por isso que alguns produtos estão subindo, mas não é o supermercado que está subindo os preços. Os mercados estão apenas repassando o que foi. Os itens que tiveram bastante impacto na elevação de preços foram o leite e o ovo, cerca de 70% de aumento. Em relação ao ovo, ele explica que é normal esse acréscimo às vésperas da Semana Santa, devido à lei da oferta e da procura. Os comerciantes estão adotando medidas para tentar amortecer o impacto no bolso do consumidor. Os varejistas estão fazendo da seguinte maneira: nós estamos mandando para a CAPES quem é os fornecedores que está subindo os produtos, para que a CAPES, a Associação do Supermercado, tenha como também verificar com os fornecedores qual o motivo realmente desse aumento. E aqui no supermercado a gente tem fornecedor que tem subido o produto demais, a gente tem tirado aquele fornecedor e substituído por outra marca mais barata que queira entrar no mercado. E para verificar se os preços cobrados nos supermercados e mercados de Colatina são justos, o PROCON Municipal iniciou essa semana uma fiscalização nos estabelecimentos, que terão que justificar os valores e provar que não há aumento abusivo. É importante que os consumidores entendam que esse aumento ele não pode ser injustificado. Então, logo, se ele for justificado, como por exemplo, com a demonstração de notas de compra desses fornecedores locais, nós vamos averiguar se esse valor ele está sofrendo alteração lá do distribuidor, lá no início da cadeia de consumo. Agora, se o produto não tiver justificativa, aí esses supermercados locais se estão aplicando preços com base, se aproveitando do momento, aí infelizmente eles serão punidos com multas, apreensões de produtos. Mas primeiro é importante que o consumidor entenda que nós iremos averiguar essas notas. O PROCON Colatina está apurando atualmente mais de 100 denúncias de estabelecimentos comerciais que possam estar cobrando preços abusivos. Os consumidores que se sentirem lesados podem buscar seus direitos. É muito importante que o consumidor denuncie, mas que ele também tenha cautela, porque não é apenas o valor subiu ao R$1, R$2. É lógico que o PROCON vai verificar, mas também tem a lei do mercado. Tem duas formas que o consumidor pode fazer a denúncia. Ele pode discar 151, que aí vai para o PROCON estadual e ele nos direciona, ou ele pode no nosso próprio telefone fixo 37211313. Lembrando que nós estamos trabalhando em rodízio, não estamos atendendo fisicamente, mas pelo telefone nós estamos elaborando as denúncias, formalizando as denúncias, além de informar o consumidor aí alguns procedimentos a serem adotados nesse período. Nem parece que estamos em fase de isolamento aqui no município. Ruas lotadas de gente, carros circulando como se tudo estivesse normal. Colatina não registrou nenhum caso de coronavírus, mas isso pode estar acontecendo devido ao isolamento de várias pessoas que vinha acontecendo com maior frequência. E segundo as autoridades, essa não é a hora de relaxar. A área central de Colatina está assim, parece até um dia comum. Mesmo com o comércio fechado, várias pessoas não estão atendendo o apelo das autoridades de ficar em casa e realizarem o isolamento social, de combate a uma possível expansão do novo coronavírus. Nem vaga para estacionar automóveis se encontra na principal avenida no centro da cidade. Colatina, por enquanto, não teve nenhum caso confirmado e anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde. No último boletim eram 25 notificações e 17 casos descartados, ou seja, 8 ainda estão sendo investigados e são considerados suspeitos. Na noite desta última terça-feira, o prefeito Sérgio Meneghelli saiu em carro de som aberto e percorreu por várias ruas, pedindo à população que tenha paciência e demonstre cuidado com os seus familiares, pois na medida
medida que a pessoa vai para a rua, ela pode voltar com o vírus para a sua residência e, com isso, atingir alguém que esteja respeitando o isolamento. A Prefeitura de Colatina anunciou mais uma série de medidas que entrarão em vigor, entre elas a fiscalização de velórios, evitando aglomeração. Também bares na periferia da cidade serão fiscalizados. O calçadão no centro da cidade. A aplicação de multas a comerciantes que não cumprirem as determinações de manterem as lojas fechadas. E também a proibição de carreatas no município. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio aí em Vitória, com vocês. Obrigada, Altemar. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que a quarta-feira foi de fila para quem precisou buscar medicamento na farmácia Cidadã. E ainda em Linhares pode faltar trabalhador para a colheita do café Conilon por causa da pandemia do novo coronavírus. Pessoas que dependem da farmácia Cidadã para buscar medicamentos de alto custo e para o tratamento de doenças raras tiveram que enfrentar uma longa fila nesta quarta-feira. Mesmo com agendamento pelo site, o atendimento nas farmácias Cidadãs tem gerado muita espera. Na unidade da Avenida César Ilau, em Vitória, uma grande fila se formou na tarde desta quarta-feira e muita gente reclamou da demora. Eles estão liberando para as pessoas que muitas vezes não tinham remédio e estão vindo sem a data marcada, né? Porque é preciso. O remédio chegou, então a pessoa vem. Entendeu? Então hoje, além das que estão marcadas, estão as pessoas que o remédio chegou. Entendeu? Então por isso que está vendo esse acúmulo e essa quantidade. E outra, tem menos gente trabalhando. Né? Te preocupa a fila? Te preocupa... preocupa porque eu não sei quem está na minha frente, quem está atrás de mim. Né? O que ele está trazendo com ele, né? E como eu tenho, meu marido é transplantado, o que eu vou levar para ele? Para evitar a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, os medicamentos podem ser retirados por meio de procuração. Eu vim aqui para buscar remédio para 2 idosos. Já estão no grupo de risco? Estão no grupo de risco, isso aí, para evitar, eu vim fazer esse favor. E aí, desde que você está aqui, há quanto tempo? Desde as 13h30. Na verdade, não estava aglomerado assim, não. Os policiais que trabalham aqui, eles estavam até orientando, são as pessoas que não estão obedecendo. Dentro da farmácia Cidadão, o atendimento está sendo restrito a 30 pessoas por vez. E quem está aqui fora só entra depois que o pessoal lá dentro sai. Claro que poderia, através de estudos, né, viabilizar para não haver essa fila. Mas como tudo isso aconteceu tão rápido, não deu tempo, eu acho, nem para poder achar uma solução para isso tudo. Mas como eu disse, havendo respeito, cada um respeitando o espaço do outro, pode amenizar. Não seria a melhor solução, mas pode ajudar bastante. A Gerência de Assistência Farmacêutica informou que, para evitar aglomeração de pessoas e a presença de usuários do grupo de risco para a Covid-19, a equipe está orientando os usuários que cheguem minutos antes do horário marcado para o atendimento, já que os dias e horários são agendados com antecedência. Essa medida visa aí reduzir o número de pessoas dentro da farmácia. No entanto, algumas não estão seguindo as recomendações. As restrições impostas pelo governo para prevenir a Covid-19 estão causando preocupação para os produtores de café. Nós vamos direto à nossa redação em Linhares conversar com Cláudio Alves, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite a você, Adriana, e a todos que nos acompanham. Pois é, isso mesmo, a colheita do Conilon está prestes a começar e o temor é de que haja falta de trabalhadores para as lavouras da região. Preocupados com a falta de mão de obra durante a colheita do café, produtores rurais têm se mobilizado junto às autoridades para criar alternativas de garantir a colheita no tempo certo. Eu acho que a gente tem no máximo 10% da colheita mecanizada e dependemos totalmente da mão de obra humana, mesmo na colheita mecanizada. Ela só diminui o volume de mão de obra humana. E sabemos que nesse momento, pessoas de outros estados vêm para o Espírito Santo em busca de uma colheita de café, mas com as fronteiras
proibidas de tráfego de vans e de ônibus, acreditamos que tenhamos dificuldades neste momento para colher a nossa safra. A Secretaria de Estado da Agricultura, SEAG, divulgou uma cartilha com uma série de orientações para que não haja risco de disseminação da Covid-19 durante a colheita do Conilon. Entre as medidas estão as normas para evitar aglomeração de pessoas. O trabalho deverá contar com o apoio das prefeituras. Precisamos entender como que vai ser o fluxo de trabalhadores, mas já estamos preparando uma cartilha com as recomendações necessárias para que se evite aglomerações de trabalhadores, para que se tenha o cuidado em transporte, para que se utilize os equipamentos de proteção individual necessários para esse trabalho e necessários para proteger também em relação a essa questão do vírus. Então, tudo isso já está sendo trabalhado e nos próximos dias a gente deve ter novidades para que a gente possa recomendar aos nossos produtores da melhor forma de fazer essa safra. De acordo com a SEAG, o objetivo do documento é preservar a vida dos trabalhadores e das famílias rurais do estado. Para o presidente do Sindicato Rural de Linhares, os produtores já sofreram muitos prejuízos e precisam de apoio governamental nesse momento de crise. A gente vê sofrimento para o produtor, preocupação com o produtor, preocupação no sentido da contratação de mão de obra, como isso será feito, que medidas deveremos tomar, se deveremos fazer ou não um teste antes dessas pessoas para saber se estão contaminadas ou não. Já estivemos até dialogando entre produtores para ver se compramos um kit para estar fazendo esses testes. Isso não é barato, esse kit fica em torno de 150 a 200 reais cada um. Ainda assim, não sabemos se ele tem validade no particular. Tá aí, né? Mais um problema a ser resolvido. O Conilon, que tem uma importância muito grande na geração de emprego, ainda que temporário, né? E a gente está diante dessa situação agora, né? Nós vamos para um rápido giro com outros destaques da região. Confira aí. De acordo com um decreto publicado no Diário Oficial do Espírito Santo, as casas lotéricas adotaram novas medidas de funcionamento. Os atendimentos acontecerão das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18 horas. E nesse intervalo, o local deverá ser higienizado. Além disso, o número de clientes deve ser igual ao número de guichês. Os funcionários devem usar luvas e máscaras. E os usuários serão orientados a fazer a higienização das mãos após o manuseio de dinheiro. Com a chegada do coronavírus, muitas dúvidas acabaram surgindo. Uma delas é: será que os animais de estimação podem contrair a doença? Segundo a Vigilância em Zoonoses do município de Linhares, animais de estimação não podem contrair e nem transmitir a Covid-19. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados, pois o animal pode se comportar como uma superfície contaminada. Caso alguma pessoa da família tenha contraído a doença, ela deve evitar acariciar o bicho de estimação. A entrega dos kits merenda para alunos das escolas municipais de ensino continuam. Hoje teve início uma nova rota de distribuição e os kits foram entregues nos bairros Linhares 5, São José, Gaivotas, Boa Vista, Movelar e Palmital. Com as aulas suspensas, a medida visa garantir a segurança alimentar dos estudantes. Os kits já foram entregues em 8 bairros. E o PROCON de Linhares começou a fiscalização dos supermercados no município. A medida visa coibir a prática abusiva nos preços de itens como álcool em gel, produtos alimentícios básicos e de limpeza em geral, em decorrência da pandemia do coronavírus, né? O consumidor pode formalizar diretamente ao PROCON denúncias. Há muitas reclamações aqui na cidade de abuso de preços, né? Se houver essas denúncias, o PROCON irá fiscalizar. Basta ligar para o telefone 3372-2129, de segunda a sexta-feira, sempre das 8 da manhã às 3 horas da tarde. Por hoje é só. Eu volto com vocês, Fabiano e Adriana. Até amanhã. Obrigado, Cláudio. E a seguir aqui no link, polícia desarticula a quadrilha que vendia remédios em uma farmácia clandestina aqui em Vitória. Bom, e ainda, antes do intervalo, a gente vai ver que o comércio de Cachoeiro de Itapemirim deve continuar fechado até o dia 7 de abril. A polícia desarticulou uma quadrilha que vendia remédios vencidos em uma farmácia clandestina. As investigações mostraram ainda que no local também funcionava um laboratório de drogas. A reportagem é do Rodrigo Schroeder.
A falsa farmácia funcionava sem autorização no bairro da Penha, em Vitória. No local, a polícia encontrou medicamentos vencidos, R$100 mil em ácido bórico e material para preparação de drogas. Um local de fácil acesso a toda a população, a gente já verifica os medicamentos expostos, medicamentos tarja preta, medicamentos que dependem de retenção de receita, medicamentos controlados que qualquer pessoa podia pegar na mão e comprar. Era uma quantidade muito grande e logo atrás havia um tapume separando o laboratório clandestino, que também tinha principalmente grande quantidade de pinos e ácido bórico. O local já vinha sendo investigado há uma semana. 3 homens e uma mulher foram presos. Uma pessoa decorrente de cumprimento de mandado de prisão, ela estava foragida. Ela estava residindo próximo ao local da farmácia clandestina e que a gente descobriu também ser um laboratório para fabricação e distribuição de drogas. Outras 2 pessoas são proprietárias da farmácia clandestina e estão envolvidas com o tráfico de drogas, com associação para o tráfico. E um outro foi um motoboy que estava fazendo entregas no momento da operação e acabou sendo preso também participante da associação para o tráfico. É importante essa prisão, porque uma farmácia sem autorização legal para vender remédio é um perigo, né? Porque as pessoas não estão autorizadas a vender remédios, ainda mais remédios com tarja preta, remédios controlados, enfim. Então, uma prisão importante, uma prisão que eu reputo qualificada, com forte impacto no crime organizado fundamentado no tráfico de drogas. No momento da operação, a Polícia Civil abordou um motoboy que trazia material para a produção de drogas. Os investigadores acreditam que os medicamentos vendidos na farmácia clandestina eram fruto de contrabando. No momento que ele foi abordado pelos nossos policiais, ele estava se aproximando ainda da farmácia, mas já começou a visualizar as viaturas. Então ele foi abordado, confirmou que estava indo na farmácia fazer a entrega e mostrou tudo que ele tinha. Então ele estava com uma quantia significativa de dinheiro, porque ele já havia realizado outras entregas, muitos pinos, balança de precisão e vários outros insumos mesmo para essa fabricação de droga. Bom, e nem mesmo a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social ajudaram a reduzir a violência aqui no estado. Durante o mês de março foram registrados 143 homicídios no Espírito Santo, uma média de 5 assassinatos por dia. O número indica que o mês foi o mais violento no Espírito Santo desde a greve da PM em fevereiro de 2017, quando 227 pessoas foram assassinadas no estado. Nós entramos em contato, pedimos a posição da Secretaria de Segurança Pública, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. O comércio de Cachoeiro deve ficar fechado até o dia 7 de abril, de acordo com o que determina aí o decreto municipal por causa da pandemia do novo coronavírus. Nós vamos direto à nossa redação no sul do estado conversar com Samuel de Fraga. Oi, Samuel, muito boa noite para você. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Muito boa noite para vocês e a todos. Olha, mesmo com o comércio fechado e a orientação para que as pessoas fiquem em casa, muita gente tem saído às ruas, principalmente idosos. E por isso, a fiscalização nos estabelecimentos aqui no município foi intensificada. Praça Jerônimo Monteiro e Rua Bernardo Horta. Esses são os 2 principais centros comerciais de Cachoeiro. Só estão abertos aqui os estabelecimentos que prestam serviços considerados essenciais. E mesmo com as lojas fechadas, o que a gente encontra é um grande número de pessoas circulando, principalmente idosos. Os pontos de ônibus já estão bem mais movimentados. Nas filas dos bancos, o que a gente também vê é a aglomeração de pessoas, o que contraria as orientações de segurança para combater a Covid-19. A Prefeitura de Cachoeiro tem reforçado todos os dias as orientações para que a população evite essas aglomerações e permaneça em casa por causa da pandemia do novo coronavírus na cidade. Preocupa, né? Tá feia a coisa. Não tem medo de sair às ruas? Não, eu sou obrigado a vir, que eu vou pegar um remédio ali na farmacinha, sou obrigado a vir. A gente tem que se preocupar, né? Eu, por exemplo, saí de casa porque tinha que sair, mas a gente tem que se preocupar sim. Já a dona Natalina não parece estar muito preocupada. Não, tenho muita fé em Deus que ela não chegue em mim, né?
Mas se vier também, seja feito o que Deus quiser. A Luísa teve que sair para fazer compras, mas o álcool em gel é um item que não falta em sua bolsa. Olha, a gente tem que ter medo, né? Porque quando a gente tem medo, a gente tem respeito, né? Não é para entrar em pânico, mas, né? Porque neura não dá, mas a gente tem que ter todos os cuidados, higienizar a casa, conforme está sendo explicado, controle remoto, celular. Eu nem trouxe celular. O fechamento do comércio por causa da pandemia do novo coronavírus é preocupante para a economia do município, que mal se recuperou da enchente de janeiro, que devastou a maior parte do comércio da região central da cidade. Já estava retomando a atividade normalmente. Aí veio o problema do coronavírus e agora voltamos praticamente a estaca zero. O comércio realmente está fechado, é necessário. Cada empresário está conversando com seus contadores, né, vendo as alternativas e as possibilidades de passar por esse momento difícil. Na última sexta-feira, empresários e comerciantes saíram em carreata pelas principais ruas de Cachoeiro pedindo o fim do decreto e a reabertura do comércio para o início desta semana. Mas o prefeito garante que o comércio continuará fechado para a segurança da população. Cachoeiro, eu peço a todos mais uma semana de isolamento. O debate agora não é político, mas é de saúde. Ele envolve vidas. Vidas, a minha, a sua, a da sua família. Na tarde desta segunda-feira, o prefeito Vitor Coelho se reuniu com representantes do comércio aqui de Cachoeiro de Itapemirim para debater os impactos na economia do município. Também reforçou a necessidade do fechamento do comércio até a data prevista, que é até o dia 7 de abril. E também a possibilidade dessa data ser estendida caso haja um aumento no número de infectados aqui na cidade. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mais de 130 estabelecimentos já foram notificados e a fiscalização foi intensificada. É determinado que o fiscal, ao se deparar com um estabelecimento que esteja de forma irregular, ele notifique o estabelecimento para que ele se enquadre ao que é determinado no decreto. Em descumprimento, em insistência do proprietário no descumprimento do decreto, ele pode ter o alvará de funcionamento dele cassado e a fiscalização pode, inclusive, chamar força policial para que seja cumprida a determinação do decreto. Bem, e a Prefeitura de Cachoeiro pede à população que denuncie os estabelecimentos comerciais de prestação de serviços que não estão cumprindo as restrições. As ligações podem ser feitas para o 190 ou através da Ouvidoria Geral do município pelo portal do cidadão, que é cachoeiro.es.gov.br/ouvidoria geral, ou pelo telefone 988143357, das 10 da manhã às 4 da tarde. Adriana, Fabiano, esse foi o destaque aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações. Uma boa noite para vocês e até lá. Boa noite, obrigado, Samuel. E o Link Espírito Santo desta quarta-feira, FUCA, fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo, você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite. Record News, informação para você crescer.